Olá, minha gente, tudo bom? Eu sou o Maurício, do grupo do, do grupo que vai fazer a apresentação agora. Estou aqui junto com o Bruno e o Rodrigo. Nós também somos competidores aí da Unesp, da Maratona de Programação, e a gente vai fazer a apresentação sobre programação dinâmica para vocês. Bom, primeiro a gente tem uma frase que demonstra bem o que a gente quer passar para vocês, que é: quem não se lembra do passado é condenado a repeti-lo. O que isso significa? Vários problemas, na verdade, que a gente enfrenta na maratona e em outras situações, eles constantemente dependem da execução de subproblemas ou possuem estados semelhantes que levam a resultados semelhantes. E por causa disso, o recálculo é muito custoso e grande parte deles apresenta uma complexidade bem alta para gerar esse recálculo. Então, a forma ótima de solucionar esses problemas é armazenando os resultados dos subproblemas para ajudar a resolver o nosso problema maior. Bom, aqui é só uma comparação de conceitos, né? Que a gente vai ver mais para frente que a gente pode abordar o problema de duas formas diferentes. Ou a gente parte do caso mais geral e vai escrevendo ele em função do caso mais específico, né? E esse é a abordagem que a gente chama de top-down, que é simplesmente a recursão. Ou a gente então pode pegar o caso mais específico e a partir dele gerando os casos mais gerais, que aí no caso é a abordagem bottom-up. No top-down a gente é basicamente a recursão, como a gente conhece, e aí a gente usa a técnica de memorization, a gente mantém algum tipo de estrutura para memorizar os estados anteriores, e aí toda vez que a gente quer calcular um novo, a gente checa se esse estado já não foi calculado anteriormente. E como consequência disso, essa abordagem top-down, ela sempre vai visitar todos os estados que forem requisitados. Então, se porventura algum estado não chegar a ser requisitado, ele não vai ser calculado. E no caso da bottom-up, ela vai visitar sempre todos os estados. A gente vai ver mais para frente uns exemplos. Então, é mais introdução mesmo do conceito. O exemplo mais prático que a gente consegue pensar é o exemplo de Fibonacci. A motivação dele é calcular o iésimo termo da sequência de Fibonacci. A gente pode pensar na forma de se calcular o Fibonacci com uma recursão simples, pensando com a entrada da função, o estado, o, o I que a gente quer calcular. E a gente vai avançando na recursão, na árvore, calculando sempre os estados de um anterior e o segundo anterior. E soma para obter o iésimo termo. Aqui nós temos, por exemplo, a árvore de recursão de um Fibonacci de 6. Vocês podem perceber que, por exemplo, o estado de Fibonacci de 2 e de 3 são calculados várias vezes por causa disso. Porque ele não tem ainda nenhum tipo de memorização. Em algoritmos que utilizam essa estratégia que a gente chama de divisão e conquista, que é subdividir esse problema grande em subproblemas, é muito comum essa situação de sobreposição, que existem vários estados iguais para se calcular o, o, o problema maior. Então, para evitar o recálculo, a programação dinâmica é uma ótima solução. Então, o que a gente vai fazer? Pode passar para o próximo slide. No caso do top-down, a gente vai memorizar todos os estados que a gente calcular em um vetor mesmo, unidimensional. E a gente vai verificar para cada caso não calculado, a gente vai calcular e armazenar nesse vetor. Temos aí a abordagem top-down, certo?
E aqui nós temos o exemplo de como ficaria a árvore dessa abordagem, quando a gente fizer o recálculo. É, já aqui a gente tem a bottom-up, e a gente vai calcular para o maior, sempre na chamada a gente vai testar para o maior elemento que a gente espera, e ele vai calcular até aquele elemento, todos os valores, e armazenar. Depois a gente só, para pegar os resultados, a gente só pega do próprio vetor que a gente já calculou. Agora comparando um pouco sobre outro tipo de algoritmo com a PD, o algoritmo guloso, que a gente chama de guloso ou greedy algorithm, o algoritmo que ele sempre vai optar pela solução, a melhor escolha local, que naquela situação. Por exemplo, se você puder pegar 20 moedas ou 5, você sempre vai optar pegar o maior valor, que é 20, porque você sai no maior lucro. E a gente espera que para a maioria, a gente espera que para todas as situações ele se saia melhor, mas nem sempre isso é possível, pois ele não leva em consideração as situações futuras. A gente só espera que ele leve para o ótimo global. Já a PD, ela aceita uma piora em um caso, desde que ele acabe gerando uma situação melhor no final, com subproblemas calculados. A PD é garantida de levar a solução ótima. Tá, então agora a gente vai mostrar alguns problemas clássicos de PD para situar vocês. Primeiro é o problema do troco. Então, suponha que você seja um atendente em um caixa de supermercado, por exemplo. Você quer devolver uma quantidade W de troco utilizando a quantidade mínima de moedas, de uma determinada denominação de moedas. Então, vamos ter a quantidade W de troco, um conjunto W1, W2 até WN de denominações de moedas. E você quer encontrar um conjunto X1, X2 até Xn, em que cada XJ representa quantas moedas de denominação WJ devolver, a fim de minimizar a quantidade de moedas devolvidas. Aí na esquerda a gente tem a representação matemática dela, um problema de otimização. Bem, primeiro vamos tentar pensar numa solução gulosa para o problema. Então a gente pode pegar primeiro, partir do maior para o menor, denominação de moedas, e se essa denominação de moeda for menor que o troco atual, a gente tira 1, enquanto for possível. A complexidade vai ser O, N log de N se as moedas não estiverem ordenadas, porque a gente vai precisar ordenar elas, ou O de N se já estiver ordenadas. A gente vai ver um exemplo agora, pode passar. Então, suponha que você tem as moedas meio, 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200. E um troco de 175. Bem, primeiro, 200 é maior que 175, então não tem como pegar uma moeda de 200. Depois, 100 menor que 175, pega uma de 100. Fica com troco 75. E assim vai. Na sexta iteração, 2 é menor que 5, que é o troco restante. Agora a gente pega duas moedas de 2. O troco restante fica 1. Na sétima iteração, 1 é igual a 1. Pega uma moeda de 1, o troco restante fica 0, a gente termina o algoritmo. Então, no total, vamos ter 6 moedas aplicando o algoritmo guloso. Nesse caso, será a solução ótima, mas nem sempre vai funcionar. Então, aqui um exemplo que não vai funcionar o algoritmo guloso. Para as moedas 1, 15, 25 e troco 30. Se a gente aplicar o algoritmo guloso, vai dar uma moeda de 25, não vai dar para pegar uma de 15, depois vai pegar 5 de uma. Então vai dar que vai precisar de 6 moedas, no mínimo, para devolver esse troco.
Mas a gente sabe que não é isso, porque a gente pode pegar duas moedas de 15, e seria a solução ótima de fato nesse caso. Bem, então, como o algoritmo guloso não funciona por um caso geral, vamos tentar pensar, utilizando programação dinâmica, encontrar subproblemas, definir as relações desses subproblemas, para que a gente possa resolver qualquer caso de conjunto de moedas. Bem, se o W for zero, a gente vê zero de troco, não tem como devolver o troco, então a resposta é zero, caso base. Senão a gente vai precisar devolver pelo menos uma moeda, e essa moeda tem que ser da denominação que leva a solução ótima. Então esse f de W igual ao mínimo de 1 mais f de W menos moedas de i, com i variando de 0 a n menos 1. Então a gente vai testar para todas as moedas e pegar a que levar até a menor solução, que é a solução ótima. Essa é a nossa relação sobre problemas. Então, como podemos ver, existe uma subestrutura ótima. Se você implementar aquela solução como utilizando recursão, por exemplo, para moedas 1, 5, 10, 25 e troco 26, você pode montar a seguinte árvore de recursão que está exibida aí. Para troco 26, a gente pode pegar uma moeda de 1 e continuar com 25 de troco, uma moeda de 5 e passa a ter 21 de troco, uma moeda de 10 passa a ter 16 de troco, ou uma moeda de 25 e passa a ter 1 de troco. Essa é só a parte da árvore, ela não está completa aí, porque seria muito grande. Bem, como dá para ver, existe sobreposição de subproblemas. Pode passar, né? Bem, vamos tentar implementar então, já que existe sobreposição de subproblemas, como uma solução de programação dinâmica. Bem, essa função vai receber o conjunto de moedas e a quantidade W de troco. A gente vai montar um vetor dp de W menos uma posições, iniciado para infinito inicialmente. O dp0 vai ser 0, que é o nosso caso base. Então a gente vai iterar de 1 a W, depois de 0 a n, menos 1. Se a denominação J atual da moeda for menor que I, dá para tirar do troco I atual. Então a gente vai fazer dpi, é o mínimo de dpi, e dpi menos moeda J mais 1, que é aquela relação que a gente viu. E depois no final nossa solução vai ser o dpw, que é o que a gente quer de fato. Bem, com isso a gente pode montar várias queries também, se precisar. É só isso. Tá, eu vou apresentar agora o problema da mochila binária, né? Que é um problema clássico muito famoso, inclusive conhecer ele vai nos ajudar a modelar outros problemas. Bom, então o problema é o seguinte, imagine que a gente tenha uma mochila com uma capacidade limitada, né? Suporta um peso aqui, como no desenho, de 15 quilos, e a gente tenha um conjunto de itens, né? Que cada item tem um valor e tem um peso também. A gente quer pegar um subconjunto desses itens, né, de tal forma que suporte, né, caiba na mochila e o valor total desses itens seja o maior possível. Então esse é o problema. Aqui eu já coloquei direto para a solução com PD, né, mas só para a gente pensar, se a gente quisesse resolver ele de uma forma mais força bruta, seria inviável, né? Se a gente tem um conjunto de N itens e gerar todos os subconjuntos, ia dar pra gente uma complexidade de 2 elevado a N, né? Que é muito grande, inviável pra gente. Então a gente vai aplicar aqui a programação dinâmica, né? Usando aqui essa relação de recursão. Bom, imagine então que a gente escreva uma função dp e o primeiro parâmetro i seja o i's no item, né, que a gente está. Então o i variando de 0 a n menos 1. E o s seja a capacidade da mochila que ainda está disponível para a gente. Então inicialmente a gente chama dp0 e para um s de
coloquei aqui um S um caps lock, né, que seria a capacidade máxima. Bom, então, o caso base dessa relação vai ser para o caso em que a gente já está no item que já estourou, né, o array que a gente tem de itens, né, aí vai ser 0, ou seja, a gente não tem mais nenhum item para pegar. Ou o caso em que a mochila está com capacidade 0, ou seja, já lotamos a capacidade da mochila. E a relação de recorrência entre os subproblemas, a gente pode pensar que é basicamente um problema aqui de tomada, é um problema de tomada de decisão, né? Ou a gente pega um item I, ou a gente ignora o item I. Então a gente quer maximizar justamente esse retorno. Se a gente ignora o item I, a gente simplesmente chama DP para o próximo I, sem mudar o valor da capacidade da mochila restante. E se a gente quer pegar o item I, a gente assim, considera esse valor do item, né? Porque esse retorno a gente quer maximizar. Então o V de I ali seria o valor do item atual. E a gente vai para a próxima chamada, avançando o I e subtraindo a capacidade disponível da mochila. Aqui tem uma implementação, né, top-down. Então imagine que aquele vetor V e o vetor W seja para a gente o que o problema nos deu de input, né? O S também é a capacidade da mochila. Basicamente essa é a implementação. Se a gente tem um S menor que 0, a gente desconsidera a solução, retornando um número menos infinito, porque como a gente está maximizando, isso vai ser desconsiderado. Se a gente chega nos casos bases, a gente retorna 0. E basicamente é o que eu mostrei ali anteriormente, é a relação de recorrência ali. Tem aqui uma árvore de recursão para exemplificar, então a gente chama ela 0,12 inicialmente, ela vai chamar os próximos estados recursivamente, e no caso aqui, para o item 0, ele vai chamar o estado 1,12, ou seja, indo para o próximo item 1, e esse estado vai retornar para a gente que a solução ótima para esse estado é 120, ou seja, se a gente selecionar o item 0, aliás, a gente pode tanto selecionar o item 0 e ir para o próximo, ou a gente pode ignorar. No caso 1,12 a gente está ignorando, porque a gente não mudou o S, e indo para o estado 1,2 a gente está considerando o item 0. Então, nesse caso, a nossa solução ótima ela vai ser ao máximo desses dois. Um outro problema também muito conhecido é o problema do corte do bastão. O problema é o seguinte, a gente tem um bastão de um comprimento N, a gente tem também uma tabela com o preço de cada tamanho do bastão que a gente pode vender, e o que a gente quer fazer é cortar esse bastão em pedaços menores, e sempre que a gente corta um pedaço menor, a gente vende esse pedaço, e a gente quer então maximizar essa venda, né? Supor. Então, por exemplo, aqui no lado direito, a gente tem um bastão de tamanho 9, a gente tem várias formas de cortar eles, como está aí no exemplo. Então, a gente corta de tamanho 3, ali no primeiro exemplo, ali, a gente corta tamanho 3 e também sobra um tamanho 1. E olhando na tabela, o tamanho 3 tem um preço 8 e o tamanho 1 tem um preço 1. Isso não dá para a gente preço total 9. É uma solução possível, mas não é ótima. A gente pode ver ali embaixo que a gente consegue cortar 2 pedaços do tamanho 2. E leva para a gente uma solução melhor, né? Que a gente quer maximizar o valor total. Bom, a gente de novo pode pensar em subproblemas, né? Porque a decisão que a gente tem que tomar aqui agora é em qual tamanho a gente vai cortar o primeiro bastão. Bom, então, para um bastão de tamanho N, a gente pode cortar ele ou no tamanho 1, ou depois no tamanho 2, ou no tamanho N-1, no tamanho N, cortar ele, né, pegar o pedaço inteiro. E dentre essas várias decisões, a gente quer simplesmente maximizar aquela que nos retorna para a gente o maior preço total. Esse valor está sendo passado através daquele P1 ali, P2, aquela soma. Então a gente está sempre retornando o valor do preço para considerar nessa maximização.
e chamando o próximo estado, que seria, no caso, o tamanho restante, né, que sobrou para o bastão. Então aqui tem uma implementação, bom, estado base n igual a 0, né, o bastão já não tem mais nenhum tamanho disponível para cortar. E a gente maximiza ali price z mais dpn. Bom, aqui no caso seria o tamanho atual n menos i mais 1, porque é o tamanho, no caso do preço de item i. Porque esse array aqui, prices, ele está considerando que ele esteja indexado a partir do índice 0, então o bastão de tamanho 0, aliás, o bastão que está no price 0 tem tamanho i mais 1. Então é por isso que a gente tem i mais 1 e a gente quer maximizar esse retorno. Então aqui no caso a árvore de recursão, chamando para o estado 4, que é o tamanho do bastão inicial, ele vai chamar todos os casos anteriores. Aqui os casos destacados são porque eles já foram calculados anteriormente. E aqui no caso esse retorno aqui, ele seria 10, né, porque a gente vai pegar no caso, aliás, ali, o caso 4 chama para o caso 3 e chama para o caso 2. No caso 2, ele vai retornar para a gente 5, mas a gente considera o preço do item do bastão de tamanho, o bastão que tem o preço 5, então fica 5 mais 5, aí dá pra gente 10, que é a solução ótima. Se a gente considerar 1 mais 8 vai dar 9, não é o máximo, e assim por diante. Então, nesse caso aqui, a solução ótima é 10. Um outro problema da maior subsequência comum, o LCS. Então, dá duas subsequências, encontrar o comprimento, a subsequência de maior comprimento comum a ambas. Geralmente vamos usar strings, que é mais fácil pensar, mas pode ser um vetor qualquer. E o que é uma subsequência? Uma sequência pode ser derivada de outra a partir da remoção de elementos, mantendo a ordem original dos elementos restantes. Então, por exemplo, S igual a B, C, D, E, F, G. ABC, ABF são subsequências válidas. O ABF são os dois primeiros elementos e o F é o penúltimo, mas eles são na mesma ordem da string original, então é uma subsequência válida. Pode passar. Tá, subestrutura ótima. Então, dado duas sequências A e B de comprimento N e M, a gente vai montar uma DP A e B de comprimentos N e M, e vamos ser como caso base. A primeira linha, a primeira por 1 a 0, é o comprimento dessas duas sequências. Então, quando for 0, o comprimento de uma dessas strings, a solução é 0, porque não tem como ter uma subsequência comum a ambas. Senão a gente vai pensar numa maneira top-down. Então, se os dois últimos elementos forem iguais, a DP de A e B, N a M, vai ser 1 mais a DP de A, N menos 1 e B, menos 1. Então, a gente tira os dois últimos elementos. Os últimos elementos de cada um essas strings. Se forem diferentes, vai ser a DP a N e B a M vai ser o máximo de DP, tirando o último elemento de A com o B original e tirando o último elemento de B com a original. Então a gente vai tentar comparar excluindo o último elemento de A ou de B. Então aqui uma árvore de recursão para AXYT e AYZX. T e X são diferentes, então vai ter duas folhas. Vai ter duas subárvores. Na esquerda a gente vai tirar o T do AXYT e na direita a gente tira o X do AYZX. E se você ver, vai ter repetição de subproblemas, que são as duas folhas do meio. Então com isso a gente já pode resolver por PD, pode passar. Então a gente recebe as duas strings A e B, a gente monta uma matriz DP de N mais 1 por M mais 1, a gente vai tirar de 0 a N e J a M. Se o J for 0, é o caso base, então é 0. Se os dois últimos elementos forem iguais,
Sim, nesse caso a gente só quer saber o comprimento, não a subsequência em si. Para pegar a subsequência, teria que pensar num backtracking da matriz depois. E nem acontece com o problema da mochila, por exemplo. E seria mais difícil. Mas aqui a gente só quer saber o comprimento, não a subsequência comum a elas. Tá, então, se os dois últimos elementos forem iguais, então já tem 1 porque são iguais, mais a dp de menos 1 e j menos 1. A gente vai comparar o penúltimo, então. Se forem diferentes, então é o máximo de dp menos 1 j e dpi j menos 1. Então a gente compara excluindo o último elemento de j. E no final devolve dpnm, que é a solução. A complexidade é m vezes m. Beleza, agora pensando num problema um pouco mais complicado, assim, tipo, num problema prático que teve até num simulado recente, temos aqui o problema Candy. A motivação dele é obter o máximo de doces em um retângulo M por N. O problema consiste, tipo, ele vai te dar um jogo em que ele vai te dar um retângulo por um tamanho dado e que cada quadrado desse retângulo tem uma quantidade de doces. E a cada doce pego, todos os vizinhos diretos nas laterais e na diagonal, a linha superior e inferior inteira são descartados, certo? O objetivo é você pegar o máximo de doces. Todo mundo quer um doce. Então, como nesse primeiro passo a gente fica um pouco meio travado, assim, meio confuso. Então, qual que é a melhor forma da gente pensar? A gente tenta reduzir ele para um problema mais simples, para uma dimensão mais fácil de se pensar. A gente pode pensar nesse problema reduzindo só a uma dimensão. Pensando, se eu pegar cada linha, se eu tentar, se eu começar no primeiro quadrado de cada linha e ver quanto que é o máximo de doces que eu consigo pegar nessa linha. Eu vejo, se eu pego um elemento e pulo duas casas, porque eu não vou conseguir pegar a próxima casa, ou se eu deixo de pegar o elemento que eu estou agora para tentar pegar o próximo, certo? E eu posso armazenar esse resultado para cada linha, que é o máximo de doces de cada linha, e replicar para a coluna, porque ele segue esse mesmo padrão. Por exemplo, nessa primeira linha a gente consegue pegar 12, que seria pegando o 1, o 2 e o 9, certo? E daí a gente armazena num outro vetor coluna os resultados de cada linha e replica o algoritmo. Tanto é que no próximo slide tem o algoritmo, certo? Aqui no caso é a recursão, você vai ter, ela é simples em si. O caso base dele é que simplesmente, se você passou do número de elementos, o número de doces, de quadrados que tem doces ali da linha ou da coluna, então é zero, porque você não tem como pegar doce de um quadrado que nem existe. Se você já tiver calculado, você retorna o valor o valor, que é dp, que no caso é o máximo de doces até aquele quadrado. E caso não tenha calculado ainda, você vai calcular que vai ser entre pegar o doce e pular um quadrado, ou deixar de pegar o doce do quadrado atual e pegar o do próximo. No caso, nesse daqui eu deixei a main também, porque aqui o que eu estou fazendo é, como eu tenho eu só tenho uma ideia base ali no solve, na função de recursão, que eu passo
eu passo um vetor unidimensional e também o caso que eu tô, na main eu tô passando qual que é o vetor que eu tô olhando, no caso que é a linha para calcular para cada linha o, os doces, o máximo de doces daquela linha, e depois eu armazeno no vetor de coluna, e daí eu faço o mesmo processo para o vetor de coluna. E é isso que a gente tinha para falar hoje, eu acho. Alguém quer fazer mais um comentário? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que eu vou aproveitar esse tempinho, mostrar da onde a gente pegou aquelas imagens da recursão. Deixa eu mandar o link Tá. dos slides aqui no chat, se alguém quiser pegar os slides. A gente mostrou ali nos slides umas imagens de árvores, né? E fazer um jabá aqui rapidinho, aproveitar esse tempo. Tem esse site aqui que eu fiz, chama, ele está hospedado em recursion.nal.sh. Você consegue pôr aqui, por exemplo, o problema do Knapsack e ver a árvore de recursão. Se você quiser ver, por exemplo, etapa por etapa, como é que é feita as chamadas, ele mostra para você. Foi daqui que a gente pegou aqueles slides. Acho que é legal para quem está começando tentar entender como funciona mais visualmente. Você consegue ir direto e tal. E é isso. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Aí eu abro também para mim, para o Wilson, para o René responder se precisarem. Ficaria mais difícil, com certeza, porque daí você não teria como replicar a lógica que você usa para linha para coluna, porque um seria do outro, diferente do outro no caso. Bom dia. Eu percebi, meu nome é Hugo, eu percebi que vocês utilizaram bastante vetor, né? Sim. É que eu estou no início da faculdade, da FATEC, eu tenho bem pouco conhecimento em vetor, mas seria a única maneira de fazer o algoritmo utilizando vetor. Na realidade, eu acredito que não. É mais por uma questão de você ter como você vai armazenar os resultados que você já calculou. Desde que você conseguir identificar o estado para e atrelar ele ao valor que você calculou, você pode usar qualquer estrutura que seja. Então a gente consegue pensar no vetor como algo mais simples assim de se armazenar. Mas se você achar alguma outra forma, pode ser o que se adeque mais a você. Ah, entendi. Obrigado, viu? É só complementando a resposta do Maurício, acho que PD sempre vai envolver você armazenar as respostas, né, como eles comentaram bem. Então você precisa de uma estrutura auxiliar nisso, né? Então o vetor acho que talvez seja mais simples, mas você pode estender para uma matriz, você pode ter um map, vai depender muito da modelagem do seu problema. Né, como o Wilson está comentando, no STL, né, a gente tem bastante estrutura que pode auxiliar a gente nisso. Eu acho que a prática, né? O Wilson perguntou como identificar a recorrência. Acho que fazer muitos exercícios e perceber o padrão, né, na forma de abordar eles. Geralmente é muito tomada de decisão, né? Você está numa posição atual e você escolhe para cá ou para lá, e aí você tem que tomar cuidado com o valor que é retornado e tomar cuidado com o que você quer fazer com esse valor, nos casos gerais. E então acho que é muito isso. Mas os problemas clássicos que a gente trouxe, eles ajudam bastante exatamente isso, né? Eles são clássicos porque existem variações deles, né? Então, geralmente, os problemas que a gente vê na maratona, eles são muito próximos, assim, detalhes. Né? Até mesmo o Candy que o Maurício apresentou, assim, claro que era 2D, mas se você olhar na parte de uma dimensão, ele era parecido, assim, até com
NetSec, né, que você tinha que ir para próximo, né? Na verdade, todos os problemas são meio assim, né? Mas aquele que eu mandei lá, recursão, eu acho que a ideia dele é justamente isso, né? Você visualizar e colocar seu código e ver o que acontece quando sai. Errar bastante, eu acho que esse é o caminho. E sempre que você se sentir preso pensando só mentalmente ou alguma coisa do tipo no problema, só lendo, tenta pegar um papel ou alguma coisa do tipo para anotar o problema e tentar pensar o que esse problema faz, quais são as situações que ele leva, que ele leva, quais são as opções que eu posso fazer a cada etapa, que isso acaba ajudando você a pensar em como quebrar ele em problemas menores. Um pouco off-topic, né? Mas o Matheus perguntou aqui se alguém entende de Python, né? Se alguém entender mais e com a aplicação disso em programação competitiva, acho que pode falar um pouco. Assim, na minha experiência pessoal, não vou taxar isso como verdade, mas eu diria que Python talvez não seja a linguagem mais indicada para os problemas. Alguns eu gosto de usar, por exemplo, alguns problemas que trabalham com big integers, né? Com números inteiros muito grandes. E são mais simples, às vezes algum cálculo você tem que fazer, Python ajuda bastante, mas para outros eu acho que fica um pouco mais difícil. Acho que a grande vantagem do C++, né, principalmente é o STL, como você comentou, você tem muita estrutura pronta, que no Python eu acho que você teria um pouco mais de trabalhinho. É claro, é uma ótima linguagem, eu uso bastante, mas acho que para programação competitiva nem sempre é a mais indicada, né? Normalmente trabalha-se mais com C++ ou até Java. Sobre lista de problemas, tem uma do Codeforces, eu vou mandar aqui se alguém quiser dar uma olhada. Tem um tutorial também junto, é muito bom. São vários tipos de problemas e tem uma lista aqui, vou mandar.